Fala pessoal, estamos voltando aqui com a segunda parte da live do Zé Luiz. Vou dar um tempinho aí para o pessoal entrar de novo. E aí. Bom, aí lembrando vocês, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, Zé, eu já te chamo, tá? Deixa eu só dar um tempinho pro pessoal conectar de novo. Fala Zé, já tô te mandando o convite. Isso, boa. Boa Zé, voltamos. Bom, vou lembrar o pessoal agora que essa é aquela hora que quem quiser mandar pergunta, pedir história, etc e tal, é nesse segundo bloco que eu vou olhando e vou perguntando aí o que vier. Então, quem tiver boas histórias do Zé para contar, manda aí. Aí é perigoso, hein? O Azambuja já estava achando que ele não tinha mandado nada. Ele falou, não, senão depois manhinha briga comigo. Esse é o mais perigoso de todos. Zé, seguinte, antes da gente começar nos assuntos que eu acho que são bastante bons de debater, eu acho que vale a pena falar de alguns cavalos que passaram na sua carreira. Eu queria que você falasse um pouco dos cavalos da sua carreira importantes. Claro que tem dois, na verdade tem um para mim que é muito marcante, que é o Bala Seca. Sem dúvida. Que, enfim, eu vou até botar o vídeo dele aqui enquanto você conta um pouquinho a história dele e esses detalhes que só vocês sabem que a gente acha mó legal, mas não encontra. Só os vídeos aqui. Brasil, pronto. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, pera só um pouquinho, Zé, porque achei. Vamos lá, Esse cavalo realmente foi um cavalo muito especial, porque justamente até pela história dele, né? Ele foi um cavalo vendido jovem para um garoto muito jovem. Então, não deu certo. O cavalo era muito bom e o garoto era muito bom, mas não funcionou de início, que era o Nando Penteado, que até hoje dos garotos mais talentosos que eu já pude treinar. E esse cavalo rodou bastante para vender, tentava vender para lá, para cá, não conseguiam, e ele não montava comigo nessa época. Ele foi montar comigo acho que uns 3 ou 4 anos depois que ele já tinha comprado o cavalo, e o cavalo ainda seguia dele, sem ele não montava, e enfim, se não me engano esse cavalo saltou um brasileiro de júnior, sendo do Nando ainda, né? Penteado, mas com o filho do Charlie Bilton, com o Bob. Tá. Enfim, e um cavalo que não tinha nenhum resultado expressivo nem nada, e por lá pelas tantas o Nando veio montar comigo, veio treinar comigo. E o pai dele falou, putz, Zé, eu tenho esse cavalo, arrime, cara, não sei mais o que eu faço com esse cavalo, eu tô há 4 anos com ele para tentar vender, e o Nando era mirim ainda, né? E, pô, e não sei o que tal. Aí eu falei, Arthur, faz o seguinte, traz esse cavalo para a hípica, deixa eu montar ele um pouco para eu sentir, para eu ver o que dá para a gente tentar fazer com ele, se eu acho que ele serve para alguém, alguma coisa assim. E ele chegou e primeiro dia que eu treinei ele, ele era um cavalo muito quente, com uma trajetória difícil, assim, saltava só para frente, assim, saltos esquisitos de cima, de você ficar em cima, tinha um equilíbrio totalmente diferente. Fora que E era um pônei, né? exatamente, muito pequeno, mas eu senti que tinha alguma coisa ali que, sabe, que dava para fazer alguma coisa. Eu falei para ele, Arthur, que era o pai do Nando, né? É o pai do Nando, né? O Arthur falou para mim, Zé, eu pedi para ele ficar um mês com o cavalo. Eu falei, deixa eu ficar um mês com ele, vai ter um ranking, alguma coisa assim, eu salto para a gente ver e tal. Ele deixou o cavalo um mês na hípica. E eu, no primeiro ranking, eu saltei uma prova de 1,20, repeti ele numa de 1,30, no outro dia eu fui no 1,40 m e falei, cara, esse cavalo, eu falei para ele, me dá deixa eu ficar com ele um pouco, que eu acho que esse cavalo, a gente tem que mudar muita coisa nele, mas eu acho que dá. E meu pai foi um cara fundamental
no ajuste desse cavalo, que ele lembrou que se usava muito antigamente e se usa muito no jockey, que é uma focinheira. Ele não encostava no apoio nada, assim, tinha um apoio muito leve, isso que era muito difícil. Ele era pequeno, com o pescoço curto e leve demais na boca, não apoiava. E meu pai lembrou que às vezes se usava muito antigamente em cavalo novo, e no jockey se usa muito, que é um pedaço de couro, na verdade, que você puxa, você amarra pela frente do bridão no focinho do cavalo, que ele puxa o bridão para frente. Então, mesmo se você solta o contato da rédea, o cavalo é obrigado a apoiar, porque isso está puxando o bridão para frente. E a gente não tinha essa peça, esse negócio de couro, e a gente até, eu te mandei, acho que até uma foto saltando ele, não sei se você separou ela, eu acho que nessa foto que está de lado dá para ver bem isso aí. Eu acho que ele vai estar atrás, eu vou tentar aqui colocar. E aí a gente colocou, vai ficar atrás de você. A gente colocou isso só que a gente improvisou. Eu peguei a focinheira que geralmente é usada por baixo e passei ela aqui na frente, passei no bridão pelos dois lados e abotoei, apertei ela aqui na frente. Então, isso funcionou como acontecia lá atrás, e essa peça até no jockey você compra ela, tem toda de couro, que é mais forte, né, que puxa mais, ou uma que é de elástico, enfim. Mas aí funcionou desse jeito, nunca mais eu tirei. E o cavalo, eu acho que se puxar no histórico aí do Brasil, talvez dos cavalos que mais prêmio ganhou, aonde ele ia, uma prova ele ganhava. Era um cavalo muito rápido, muito competitivo, tinha seu jeito de montar, mas era um sistema ali, a gente criou que funcionava muito bem para ele. E depois, até no último ano de Mirim, o Nando saltou ele no brasileiro, foi vice-campeão brasileiro de Mirim. E daí, depois que eu passei o cavalo para o Nando também, o cavalo foi 3 vezes vice-campeão brasileiro de júnior seguido. Inclusive, no último ano, ele foi vice pela 3ª vez seguida, era o último ano dele de júnior. E na semana seguinte, era em Curitiba, na semana seguinte era o brasileiro de Young Rider, em Curitiba também. E eu falei, deixa o cavalo aqui em Curitiba que você vai ganhar o Young Rider. Aí pô, mas o cavalo acabou de saltar um brasileiro, vai saltar outro. Acabou no domingo, vai começar outro na quinta. Eu falei, putz, esse cavalo, a saúde dele era uma coisa impressionante. Eu acho que ele ficou com a gente esse tempo todo. Eu tenho certeza para te dizer que esse cavalo nunca teve uma infiltração. Ele era de uma saúde assim incrível. E eu falei, não, pode deixar que vai dar certo. E o Nando foi, na semana seguinte, ganhou o Brasileiro de Young Rider com ele. Então, assim, era um cavalo que deu muitas alegrias para mim, para o Nando. Depois o Nando passou de júnior, saltou o circuito Hyundai todo com ele, um ano inteiro aí, classificou em grandes prêmios e tudo. Foi na equipe do Brasil, naquela época que tinha a prova por equipe em Porto Alegre. Ele foi convocado para uma das equipes, saltou lá a Copa das Nações. Então, assim, é um cavalo que não tinha ângulo árabe, não tinha físico, não tinha nada, e o cavalo que eu acho que eu montei com o maior coração que tinha. Show de bola. O Morãozinho perguntou por que Bala Seca? Cara, foi o tratador de sempre dele ali na hípica, é o Mágico, que é um cara super engraçado e piadista e tal. Um dia ele apelidou o cavalo e a gente chamava ele assim, e daí ficou. Ele tinha uma dificuldadezinha respiratória, era o único senão assim que ele tinha, e o Mágico tratava dele muito bem, assim, dava mel na mamadeira para ele, tinha umas coisas engraçadas. Ele saía para caminhar muito o cavalo nas provas com a mamadeira na mão, o cavalo era muito competitivo, era conhecido, então ele ficava meio tirando onda, né? E aí, o Bala Seca e tal, e aí ficou famoso como Bala Seca. Super. Mostrando um pouco dessa versatilidade que a gente falou que você tem como cavaleiro, a outra vez que você ganha do Best Jump é com uma égua que não tem nada a ver com Bala Seca. Nada a ver. Que não pode ser mais diferente, que é a Arinés. E aí fala um pouquinho dela pra gente. Com ele eu ganhei em 2011, com ela eu ganhei em 2015. A Arinés foi importada da Europa pelo Aras R. Klee,
que na época era uma parceria do Constantino com o Rommel. E eu, enfim, treinava a Júlia já treinava ela há um bom tempo, e essa égua, eles quando resolveram parar de criar em sociedade e tal, foi quando o Constantino até foi lá para o HRC, e a Júlia montava lá, eu ia lá. Eles fizeram uma divisão dos cavalos que eles ainda tinham em sociedade, e a Arinés acabou ficando com o Rommel. A Riane saltou ela um pouco, o Musa saltou ela um pouco, se não me engano, mas passou um pouco o time dela, assim. E aí ela foi para o Artemus. E o Artemus fez um excelente trabalho com ela, e na época tinha o circuito indoor. Não sei quem se lembra. Sim. Tinha um circuito indoor, e era 1,45 m e tal, não era no mesmo nível do Hyundai. E o Artemus andou muito bem com ela nesse circuito. E um dia o Constantino virou para mim e falou: Zé, o que você acha da Arinés? Eu falei: pô, gosto muito, ela tá indo super bem, não sei o que e tal. Aí ele falou: eu vou fazer um acerto com o Rommel, eu também gosto muito dela, a gente trouxe ela junto da Europa. Aí um dia ela chegou na hípica, coisas de Constantino, que até se ele tiver aí também, um grande abraço, foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida, tanto quanto cavaleiro como treinador, pelo incentivo que ele sempre deu para a Júlia e para todo mundo que estava junto, né? Esse é o grande diferencial dele. Ele fazia as coisas não só para ela, né? Fazia para todo mundo. Então, é um cara ímpar aí na minha carreira. E aí, enfim, aí eu comecei a montar a Arinés, e também uma grande um grande orgulho também que eu tenho em relação a essa égua, é porque depois, até conversando com o Artemus e tudo, o Artemus me falava que ele achava, ele montou ela um ano e tal, eu também acredito que ela tinha muito para evoluir, mesmo depois que ela veio para a gente, mas ele não acreditava que ela fosse para saltar os maiores grandes prêmios. Ele achava que o nível dela era realmente de 1,45. E vindo de um cara que nem ele, você que trabalha super bem e coloca os cavalos sempre no melhor nível possível, vindo dele, um elogio de que eu talvez consegui fazer a égua chegar num nível que ele talvez não acreditasse, para mim foi também muito, muito bom. Show de bola. Teve algum outro, Zé? Algum outro cavalo marcante na sua carreira? Eu lembro talvez da Mercedes, pode ser? Então, pode. A Mercedes foi uma égua que foi um marco, assim, um divisor na minha carreira. Voltando lá atrás, o Paulo Neves, como um dos meus maiores também incentivadores, um cara que não tenho palavras para dizer tudo que ele já me ajudou. Uma época, a gente passa fases, às vezes, com cavalo, sem cavalo e tal, né? E estava numa dessas fases meio magras de cavalo, e ele falou para mim: Zé, vai atrás de um cavalo para você, eu vou investir nesse cavalo como se fosse um filho meu, eu vou comprar, você vai montar, e nós vamos... Então, tal. Eu demorei muito para comprar essa égua. Essa égua estava com Artemus, foi uma indicação do Marquinhos Ribeiro. O Marquinhos tentou comprá-la, não deu algum problema lá na negociação final, que ele não comprou. Ele veio falar comigo, ele sabia que eu estava atrás. Ela tinha 6 anos, era jovem. E o Artemus montou ela num brasileiro de 6 anos no Agromen, e eu montei ela em seguida lá no Agromen mesmo. Adorei a égua e trouxe pra gente. Eu fui terminando ela ali com 7, 8 anos, e uma égua que realmente ela era espetacular. Ela tinha tudo que um cavalo precisava ter. Ela era limpa, ela era um pouquinho tensa, às vezes um pouquinho quente, mas ficou no final ali, ficou fácil de montar e tudo.
E uma égua que eu não tive tanta oportunidade, porque a gente tinha essa sociedade com ela, e uma égua que estava realmente muito valorizada, e a gente fez uma venda realmente muito boa. Na época ela tinha 8 para 9 anos. Eu tinha saltado 3 grandes prêmios com ela, ela tinha feito 2 zeros e 4 pontos, classificou nos 3 que saltou. Realmente era uma égua muito especial e foi um marco na minha vida, porque realmente foi, de fato, a primeira vez que eu ganhei dinheiro, vamos dizer assim, né? Sem ser naquele dinheiro do mês a mês, ou ganhei dinheiro mesmo com o cavalo. Eu era bem novo, eu tinha 23 anos na época, então também foi muito marcante, porque é uma égua que também, querendo ou não, essa parte financeira te põe também num outro patamar, para daí você investir em outros cavalos e seguir, né? Então essa foi a primeira égua, assim, primeiro cavalo que realmente me trouxe um bom retorno, vamos dizer assim. Boa. Zé, agora para a gente terminar um pouquinho essa parte que fala bastante, né, sobre a sua carreira, o que você tem para o futuro? Quem é o seu próximo cavalo? Quem que você está trazendo? Quem que vai chegar? Se você tem algum que é seu... Então, João, na verdade, assim, comecei a analisar há alguns anos, e aqui no Brasil é muito difícil você investir em cavalo aqui, porque difícil no sentido de você realmente ganhar dinheiro, né? Porque o cavalo aqui atinge até um certo valor, né? E às vezes o cavalo até tem capacidade, mas depois disso você tem que levar para fora, não sei o que tal. Então, há alguns anos já, em parceria com o Pedro, meu primo lá, a gente sempre tem alguns cavalos lá na Europa. A gente está com uma égua lá espetacular, que agora está com 8 anos, já saltou lá a gente estava junto lá no Sunshine Tour. Ela saltou uma prova de 1,50 m lá e tal. Então, a gente tem feito essa parceria lá, e temos um plano aí, talvez algum futuro próximo, aí, numa necessidade mesmo aqui no Brasil, de até trazer um desses cavalos para cá, num futuro próximo. Mas também poucas pessoas já sabem, eu estou com um projeto muito, muito legal agora aí para o futuro, para começar no segundo semestre, que é um aras, um manege ali em Porto Feliz, um lugar espetacular de um grande parceiro, um grande amigo, que é o Regis Tortorella. Ele vem construindo há 4 anos, está na fase final de ficar pronto. O lugar é maravilhoso, assim, as melhores condições possíveis a gente pensou em fazer. Então, em termos de qualidade, de ser funcional, tem um picadeiro coberto espetacular, as cocheiras são ótimas, são lindas, tem uma pista de grama também maravilhosa, um lugar que vai se chamar Vale do Sino. Então, enfim, poucas pessoas ainda sabem, mas a gente está com um projeto aí bem legal para frente. E Agora a ideia muitas pessoas sabem, tá? Hã? Agora muitas pessoas sabem. Então, a gente está com a ideia de ser uma excelência em iniciação de cavalos, né? Então, porque a gente sabe que a gente já cansou de ver essas situações que a pessoa aluga um lugar, principalmente a gente que está ali em São Paulo, que está em São Paulo e tem as hípicas, os clubes. Você ter um lugar fora, realmente, para a gente tem muita dificuldade de ter cavalo novo no clube, pelo custo e tudo, né? Então, a gente sempre foi uma vontade minha, eu sempre quis, mas sempre tem a dificuldade financeira, porque daí você tem um lugar fora que você aluga ou arrenda ou constrói, e aí para fechar a conta você tem que encher de cavalo lá, aí você tem que aceitar qualquer tipo de cavalo, cavalo velho, cavalo novo, cavalo para vender, cavalo isso, aquilo. Então, a gente montou realmente uma estrutura e um projeto para ser uma excelência na formação de cavalos jovens. Então,
Nós vamos ter 20 cocheiras lá, já temos, né, 20 cocheiras, e estamos super abertos a investir em cavalos novos, a fazer parceria com proprietários, aras, enfim, mas sempre com essa linha e essa ideia de cavalos novos de grande potencial. Então, acredito que aí num futuro próximo, a minha ideia é ter um time de cavalos realmente importante. Muito legal, Zé. Bom, agora entrando nos que já são polêmicos, mas acho que tanta gente já respondeu que a gente chegou naquele ponto que difícil trazer um ponto novo, mas não dá para deixar de perguntar a sua opinião. E eu vou começar pela regra das boleteiras. Eu não sei o quão a par você tá. Eu tive uma discussão ontem com uma menina que começou a falar: não, agora amador não vai mais poder usar boleteira. Eu falei: mas amor, já não podia. A boleteira agora, que caiu, até onde eu sei, é a de tira. Até melhorou, né? Porque agora pode aquela com o elástico e o pininho, né? Antes não tava, antes era a mesma de cavalo novo, né? Então até deu uma melhorada pro amador. Mas o que você acha que vai acontecer com o esporte e da retirada das boleteiras aí a partir do ano que vem? João, assim, eu tô bem ao par disso, porque o Pedro, a gente é muito próximo, ele como representante da FEI dos Cavaleiros, a gente já teve, quando eu estava lá, que a gente se encontrou lá no Sunshine Tour, e depois aqui em várias conversas por telefone com ele e tal, ele perguntando também, porque ele queria saber um pouco a visão, como funcionava, como é aqui no Brasil e tal, e lá na Europa ele tenta escutar vários cavaleiros que ele admira e conhece, cada um dá uma opinião, então é super difícil essa função dele lá agora, e é difícil também chegar a uma conclusão, mas eu acho que isso vai acabar com o exagero. E o grande problema das boleteiras não são as boleteiras, na minha opinião, é o exagero com que elas são usadas. Então, que é onde o cavalo faz um movimento desproporcional, uma força desproporcional, que gera lesão e que tira, na minha opinião, o brilho do esporte, né? Então, assim, eu acredito que pode ser que não seja uma medida definitiva, mas eu acho que vai ser, para o momento, vai ser excelente. Eu acho que o cavaleiro, o trabalho do dia a dia e a habilidade do cavaleiro vai fazer mais diferença. E eu acho que vai, talvez, fazer com que muitos cavaleiros passem a pensar mais e trabalhar mais ao invés de usar artifício. Mas também tem aquela questão de que o cavalo vai sofrer mais no treinamento em casa. Mas, hoje em dia, em casa o cara já faz o que ele quer. Então, o cara que maltrata cavalo em casa vai continuar maltratando o cavalo em casa. Porque ele já fazia antes. Não é porque para a boleteira, né? Então, o conceito dele, é a maneira dele pensar, é a maneira dele enxergar o esporte. Então, isso não vai mudar. Mas eu acho que você vai nivelar mais na hora do vamos ver, que é a competição. Eu ia falar um pouco isso. Esse argumento do vai piorar para os cavalos em casa, a gente está partindo da premissa de que o cara é mal, que vão fazer mal, que as pessoas fazem maldade. Não que não façam, infelizmente a gente sabe. Sem dúvida. E essa é a grande luta que o esporte vive hoje, que é acabar com esse tipo de cara, esse tipo de pensamento. Sem dúvida nenhuma. E não é, eu acho que não é a boleteira, eu acho que não é, eu acho que é partir de uma premissa que a galera vai fazer, enfim. Se a maldade vai rolar como, enfim, rolava antigamente, o que é isso? Rolava antigamente? Exatamente, Sempre tem, você vai ter, João, a gente sempre sabe, é linha de trabalho isso, é conceito do esporte,
é maneira de treinar. Então, isso você não vai mudar nas pessoas. Cada um tem uma linha, cada um... E voltando a dizer aquilo que a gente, né, sempre fala, que não tem o que é certo, o que é errado, né? Existe o que dá certo e o que dá errado. Agora, a gente tem o esporte mais maravilhoso do mundo, que é você poder ter um animal junto com você, mas ele não está ali por opção. É uma opção nossa ele estar ali. Ele não está ali porque ele quer, né? Então, se você partir desse princípio que, já que ele está ali, a gente está submetendo ele a estar ali, que você faça isso da melhor maneira possível, que você trate ele, cuide dele, faça o seu melhor por ele. E quem tem o conceito de maltratar cavalo em casa, no dia a dia, é o conceito de usar o cavalo ele só é um objeto ali, um material de uso, né? Então eu acho que essa questão de que vai piorar para o cavalo em casa, eu não concordo. Eu acho que falta um pouco aí, é uma opinião pessoal minha. O Paulo Franco até falou, o problema não é boleteira, o problema é a cultura, né? É uma questão cultural. E acho que falta um pouco uma fiscalização e uma autonomia na fiscalização. Né, João? Isso não estamos falando de Brasil. Pô, não, mundo Brasil, inteiro, Argentina, Europa, Estados Unidos, qualquer país, qualquer lugar, você tem as pessoas, cada um... Mas é isso, a gente tem até hoje gente que passa produto no cavalo e não é eliminado. E fica naquele, não vamos fazer. Acho que é um problema cultural grande que a gente vive de... Sem dúvida. Porque todo mundo... Eu estava discutindo um tempo atrás sobre isso, que é um meio muito pequeno, né? Então todo mundo se conhece, é todo mundo ali muito perto. Que eu acho que até um dos problemas nossos com stewards, juízes e tal, é isso. É porque todos os concursos no Brasil são os mesmos cavaleiros, com os mesmos juízes, então... eu entendo que também é difícil para eles, né, para os juízes, em algumas situações, né? Então, eu mesmo não tenho problema nenhum em dizer que no último Grande Prêmio do Indoor eu fui eliminado porque minha égua teve um pequeno sangramento pela boleteira e eu tenho a tranquilidade 100% para dizer que foi um acidente e não por isso, né, eu não fui lá, não briguei, não xinguei juiz, não fiz nada, porque é uma coisa que eu sei que aconteceu ali, que muito provavelmente não vai acontecer de novo, porque eu vou tomar mais cuidado para não acontecer de novo. E sei que eu estava lá dentro da minha casa, no indoor, que para mim é o concurso mais importante, tinha passado para a segunda volta super bem, com chance. Eu estava na organização do concurso, porque eu sou o diretor de salto da hípica, e não por isso os caras simplesmente fizeram o trabalho deles e eu tive que aceitar. Fiquei triste, fiquei chateado, mas são situações que a gente tem que aceitar. E a única coisa que diante dessa situação, que eu realmente depois fiquei chato em relação a isso com os stewards, é porque assim, aconteceu comigo, mas eu também quero ver acontecer. Eu não ter acontecido comigo não tem problema, mas eu quero ver se vai continuar acontecendo, se vai acontecer com os outros. Então, né? E aí a gente também vê que nem sempre acontece, mas, enfim, eu acho que também essa questão da gente estar sempre entre as mesmas pessoas, com os mesmos juízes, dificulta, né? É isso, eu acho que... eu ia até usar o seu exemplo no indoor, porque é isso, o fato de ter acontecido com você dentro da sua casa e você ter apoiado a decisão do Stuart, é justamente isso. Tem que ser normal acontecer, porque vocês têm que ter...
tem que poder acontecer com todo mundo para parar de acontecer. E esse é o caso da Bolesteira, que sangrou um pouquinho, mas tem outros casos, outras coisas, outras teorias. E a gente que está no esporte há algum tempo, o que mais tem é história. Claro, sem dúvida. Que a gente ouve para trás. Bom, falando da outra mudança aí, que eu acho que não afeta a gente, literalmente, eu até ia perguntar se vai mudar o brasileiro, mas eu imagino que não, porque não vai mudar as Copas das Nações, são as regras da Olimpíada para 2021. Eu acho que não vai mudar na regra da federação, da confederação para a equipe brasileira, mas não tenho certeza. Mas queria saber o que você acha. João, é muito difícil dizer, né? A gente, lá voltando daquela, eu sou tradicionalista, né? Quadrado com algumas coisas, eu acho que vai ser difícil a gente assistir a uma Copa das Nações com 3, né? Mas vai ser igual para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente, né, antes, qualquer coisa que se diga uma coisa, um achômetro, né? De fato, a gente vai se chegar a uma conclusão depois, né? O que eu não concordo é o motivo pelo qual foi feito, que é de você poder colocar mais países numa Olimpíada, aonde você quer o maior nível do esporte, onde você quer que tenha os melhores cavaleiros com os melhores cavalos, e você vai estar tirando a chance, até você pega uma Alemanha, uma Holanda no auge, a Suécia que está super bem, a Suíça, enfim, países que qualquer um dos 4 cavaleiros teriam chance de medalha no individual. Para colocar 3, você tira você está tirando um país, um cara às vezes que poderia ter chance de medalha individual, para colocar 3 que não vão ter chance nem na equipe nem no individual. Então, eu não concordo com o motivo que foi feito. Porque eu acho que sempre qualquer regra, qualquer coisa que é feita, ela é feita para ser igual para todo mundo. Então, se antes todo mundo tinha o direito de ter um descarte, eu concordo também com a teoria do Vitor Teixeira, que se o cara erra a passagem do bastão, o país perde a medalha. Então, assim, você sempre vai ter uma pessoa que acha que sim, acha que não. Então, isso eu acho que é até a menor das discussões. O que eu acho é que o motivo é que eu não concordo, é que você vai ter o mesmo número de pessoas saltando, vai ter mais países na Copa das Nações, mas você vai ter menos países, você vai ter os mesmos países com chance de medalha e vai ter menos cavaleiros com chance no individual. Então, eu acho que isso aí que o esporte vai perder, né? Então, um alemão a mais na Olimpíada, um holandês a mais, um brasileiro a mais, é melhor, você tem, né, uma competição melhor e mais acirrada a disputa do que 3 ou 4 caras de países que a gente sabe que não vão fazer diferença, né? Vamos dizer assim. Sim, não fazem frente, né? E também a questão também não concordo com a questão do individual ser antes, porque realmente eu acho que o cavalo chegar lá no final, depois de 3 percursos, ir para uma final, fazer mais 2 percursos, isso mostra regularidade, mostra o cavalo que está mais bem preparado naquele momento para ganhar uma medalha olímpica, né? E eu acho que essa prova sendo logo no segundo dia, ela já dá a cara, fica quase como que um grande prêmio. Sim. Que você tem N cavaleiros que podem ganhar. Porém, também eu acredito que para essa mudança foi fundamental a escolha do Santiago Varela para ser o armador, que eu acho que ele é assim. Para mim, ele hoje está em outro patamar, outro nível de armação. Então, acho que ele vai poder alinhar isso aí. Está bem.
Bom, deixa eu ver o que que tem aqui. Eu tenho mais perguntas, obviamente, mas já começou a encher minha caixa de mensagem. Ah, essa é uma pergunta meio, eu acho Ô, que João, difícil. só um parênteses rapidinho. A gente Claro. mudou um pouco o assunto, a gente estava falando na questão dos cavalos lá, falei da Mercedes. É, tem um cavalo que foi o Rapé, que é o cavalo que eu ganhei o brasileiro de Young Rider, que eu até citei ele antes. É um cavalo que tinha suas dificuldades, mas era um cavalo difícil de montar, mas super limpo, que me deu muitas alegrias. E é um cavalo que tem uma história interessante, que ele morou na época paulista 17 anos Nossa. na mesma cocheira. Então ele chegou lá com 4 anos, ele foi embora de lá com 21 anos, mudou de dono no meio, num período no final da carreira, foi ser de um amador, amigo nosso, e ele continuou na mesma cocheira, com o mesmo tratador, a vida inteira dele, né? Então, Que legal. é interessante. Tenho que falar também da Vanessa, que é uma égua que era também uma parceria do VDL com o Polana, Fulana. me ensinou muito. Não é uma égua de excelentes resultados, mas uma égua que eu fiz ela desde o zero, então cheguei a saltar brasileiro de sênior, todos os grandes prêmios do Brasil com ela, então é uma égua que tenho com muito carinho. E por último também a Luziane, que eu tive a oportunidade de montar uma temporada e meia mais ou menos, tive excelentes resultados, ganhei um carro no final do ranking da IPCA, ganhei o grande prêmio do Top Riders, também uma égua realmente muito voluntariosa, que agora tá com o Felipe Pimenta, e também acredito que ela vai continuar tendo ótimos resultados, porque ele é um grande cavaleiro, e acredito também que ele vai saber tirar o melhor dela. Então é isso, só para a gente Claro. não perder. Só para responder o Godinho aqui, a segunda vez que ele manda, fala para você falar da Olímpia, ele já falou da Olímpia, contou a história, tá na primeira parte da live, depois você volta lá e assiste, que ele fala dela assim. A menina, a Nina até perguntou, Nina, não vou lembrar o sobrenome dela aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Nina Storermüller está perguntando para você como é que você acha que vai ficar o calendário da categoria de base esse ano. Eu acho que eu vou mudar a pergunta, você como diretor de salto da Época Paulista, o que, que você acha que vai acontecer com o nosso calendário em Então, 2020? eu. Vamos lá. Se tem uma coisa que eu gostaria que acontecesse, eu acho que essa é a hora de acontecer, que é acabar com esse intervalo enorme que a gente tem do fim da temporada para o começo da outra. Então, eu acho que isso, se tem uma coisa que esse período nosso aqui pode ajudar, é nisso, porque eu acho que você ter umas férias forçadas para os cavalos, é, 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 eu acho que é inútil, né? Assim, você ficar com o cavalo da metade de dezembro até março, praticamente, do outro ano, sem competir. Então, nós estamos falando aí de 2 meses e meio, pelo menos, aí, que os cavalos não competem. Então, você acaba dando férias, principalmente a gente que tem cavalo em São Paulo, nas hípicas e tal, acaba mandando para algum aras, não sei o quê, porque você solta o cavalo porque você não tem o que fazer com ele, praticamente, né? Então, eu acho que se o calendário é mais cheio do ano inteiro, a gente. Você dá férias e dá folga para o teu cavalo quando você acha que ele precisa. Isso pode ser em abril, em maio, em junho, em julho, quando você acha, quando o cavaleiro vai fazer, o cavaleiro amador vai fazer uma viagem com a família, fala, vou deixar meu cavalo 15 dias descansando. Então, eu acho que essa interrupção para a gente eu não acho legal, muito tempo. Enfim, é Brasil, né? A gente sabe, para antes do Natal não Só volta acontece depois do nada até o carnaval. Carnaval, e a gente entra nessa aí também. Então eu acho que talvez, se pelo menos isso fizer com que esse ajuste de calendário, alguns concursos, eu sempre disse que eu acho que se eu fosse organizar um concurso, tivesse um patrocínio para organizar um concurso, eu faria o primeiro do ano, que é quando todo mundo está louco para saltar, sem prova, é onde todo mundo vai. Então, eu acho que isso aí vai ajudar
a questão do calendário. Mas você não Se acha que vier o calendário, acontecer. o problema dele é a densidade? Claro, é. A gente tem um calendário muito denso, fica muito concurso importante perto, Sem e aí você dúvida. fica 3 meses sem nada. Exatamente, é. Então, eu acho que se talvez se servir para dar essa ajustada aí, eu acho que pode ser interessante e legal. Agora, o que eu acho que vai acontecer é difícil dizer. A gente ali na Ípica está esperando a gente ter alguma condição aqui em São Paulo de fazer algum ranking que seja, alguma coisa mais como fez Curitiba aí agora, que é só para sócio, só os cavalos que já estão ali estabulados. Num primeiro e agora nesse segundo já tinha alguns convidados, poucos. Então, talvez a gente vai começar um pouco nessa linha aí. Agora, o que vai acontecer é difícil dizer, a CBH mesmo não tem ainda uma definição certa. Ela perguntou das categorias de base, pelo que eu sei, o sul-americano tem data em novembro, então provavelmente a CBH deve ajustar os brasileiros ali. Provavelmente não deve ter seletiva, né? Porque vai faltar tempo para isso. Mas eu acho que daí os brasileiros vão chegar ali próximos do sul-americano e deve ter um novo formato aí de seleção, né? Eu estava falando já com as pessoas. Primeiro que esse negócio de Curitiba, eu até preciso depois ligar para o pessoal de lá, porque eu ouvi hoje a informação de que a prefeitura está querendo caçar a liminar deles, Uhum. não poder mais fazer prova, mas não sei como é que está o andamento disso. Preciso depois dar uma perguntada. Mas a discussão que eu tive a semana passada sobre essa coisa dos brasileiros e tudo mais, fica muito mais na categoria de base de cavalos novos. Porque para a categoria de base, perder um ano Faz muita falta, né? fechou ontem, mas liberou hoje. Obrigado, Daniel. Então, tá tudo certo. Curitiba segue liberado. É isso, você pega uma pessoa que é pré-mirim, que saltaria o mirim esse ano, no último ano, né? O último ano de mirim, ele subindo para a categoria, ele perde o ano de pré-mirim e vira pré-júnior ano que vem. Claro. Então, ele salta 2 categorias de uma vez só. Sim, sem dúvida. E também eu não vejo muito como você, sei lá, dar uma carência de um ano, porque daí também, né, eu acho Agora, que... pro amador, pro master, pro sênior, eu acho que eu talvez cancelaria, porque acho que o brasileiro de amador está marcado para agosto. Aí tá todo mundo há 3 meses sem prova, 6 meses sem saltar, e vai chegar direto no brasileiro. Não sei, não faz diferença. Eu vou ser amador todos os anos da minha vida até eu virar master. Claro. Não, sem dúvida. Eu acho que isso aí, sem dúvida, agora também não tem muito, sei lá, igual, né? Sei lá, na escola também está sendo um ano super ruim para a molecada na escola e não tem jeito. Né? Infelizmente, talvez tem que pensar alguma coisa para o ano que vem, para tentar dar uma ajudada, jogar o brasileiro mais para o final do ano, para ajudar, já que algumas pessoas, já que vários vão ficar prejudicados por terem perdido muito boa parte desse ano. Então, é uma coisa a se pensar aí para o futuro para tentar minimizar essa diferença aí. Né? Boa. O Pezão está perguntando o que você acha das premiações. Diz que o hipismo é um esporte extremamente caro e as premiações não são compatíveis. João, na verdade, sempre é aquela roda que a gente está nela há muito tempo, que sem patrocínio não é difícil de arrumar patrocínio, então é difícil de arrumar dinheiro. O grande problema do esporte no Brasil é que ele é bancado pelos cavaleiros. Então, o fato de você depender de inscrição para realizar e de fazer, enquanto isso vai ficar ali fechando aquela conta. Quantos eu consigo colocar no meu concurso, tanto que eu vou dar de prêmio. Então, nunca... Você paga caro para saltar e ganha pouco, né? Então, por isso também que acaba que não justifica você ter um cavalo aqui de um valor muito alto, você não consegue, não justifica você ir na Europa hoje comprar um cavalo
do nível que a gente precisa para tentar estar numa equipe do Brasil e tal, não justifica você ter esse cavalo aqui. E consequentemente, o nível está relacionado a isso. Como você não tem os cavalos, você não tem como pôr o nível, e aí é um ciclo que não funciona, na verdade, né? Então, ou tem que ter uma mudança, né? Mas eu também sou a favor que já que é assim, o nível tem que colocar. Porque se a gente já salta, Sim. sem ser 100% pelo prêmio, pelo dinheiro, porque não resolve a vida de ninguém, né? As premiações de concurso, então que pelo menos sirva para a gente, para colocar as pessoas num nível melhor, como é nas categorias de base. A gente pratica as categorias de base no nível mais alto que pode ser, como é em todos os outros países, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, a altura, as dificuldades que eles enfrentam aqui é a mesma. E eles também não têm prêmio, não tem nada para júnior. E os cavalos são caros, o investimento é alto dos pais e tal, e você tem lá um nível e eles atingem o nível. Então tem que ser igual para a gente, né? Não é porque... Então, já que não tem o dinheiro suficiente que justifique, mas pelo menos que coloque a gente no melhor nível possível. Só vou responder aqui, acho que eu nunca lembro o nome dele, mas acho que é Márcio, eu preciso conhecer ele pessoalmente, que é o cara da Mais Um do Cavalier. Ele está falando, Mário, isso. Quem quer está treinando, só não está saltando prova, treino, quem não quer. Só para ele saber, por exemplo, o clube de campo está fechado para sócios montar. O sócio não pode montar, só o profissional pode montar. Então não é verdade, eu tenho também pessoas que eu conheço próximas que estão isolados, porque ou são grupo de risco, ou tem família no grupo de risco, e aí não está podendo montar, porque ir montar bem ou mal, a gente encontra com seres humanos. Então não existe, essa é uma crítica complicada, você falar que não está montando porque não quer. Tem pessoas que não podem. Quem é cavalo tem cavalo no clube de campo, ou tira o cavalo de lá, ou... Claro. Né? Mas continuando o nosso papo, que a gente tem outras coisas para falar, deixa eu abrir aqui. Ô, João, só uma pergunta rápida, você que sabe tudo aí de Instagram. Quem que fez um Instagram Baú do Hipismo? Eu não sei, mas ela está assistindo, ou ele está assistindo a gente. Eu vi aqui, eu não sei quem é também, mas queria parabenizar, porque tá muito legal também rever esses percursos aí das antigas. A gente volta a aprender, porque, na verdade, a gente fala que o esporte evolui, mas tudo que está lá atrás, na base, sempre é importante, né? Boa. Zé, tem outra pergunta aqui, que aí você fica à vontade para responder ou não. Por que coelho? Cara, isso é até difícil de achar, assim. Porque são poucas pessoas que me chamam assim e geralmente pessoas muito próximas. Ou, eventualmente, uma ou outra que não é tão próxima e que, em algum momento, alguém me chamou e acaba me chamando, né? Mas o Tinho Azambuja, que é meu padrinho, ele que uma vez deu esse apelido, que eu moleque, pequenininho, usava óculos e eu usei muitos anos aparelho e tal, eu tinha os dois dentes da frente meio da frente, assim, quase assim, aí... Entendi. Então tem muita gente que me chama assim, mas tem outros que são também próximos, iguais e não. Então não é... Se você me pergunta qual é seu apelido, na minha cabeça nunca vem coelho, mas tem muita gente que me chama assim. Boa. O Pimenta fala aqui se você acha que os concursos no ano que vem devem começar já em janeiro, para começar o ano perdido. Você respondeu isso agora mesmo? O que eu espero, né, na verdade, porque eu acho que ia ajudar muito pra gente. O Felipe Zambuja mandou uma pergunta que é sobre futebol na chuva na piscina da Sociedade Bíblica Paulista. Pô, ele nunca só tomava couro meu lá e ainda fica lembrando disso até hoje, pô. Mas é que a gente, voltando naquele assunto lá do começo, que a gente passava as tardes todas na Hípica, era do colégio para a Hípica e só ia embora quando os pais chegavam para buscar, ficava fugindo para não ir embora.
e quando chovia, a gente tem uma partezinha de grama ali do lado da piscina da Paulista, ali onde o pessoal toma sol. Uhum. Quando chovia ali, não tem dreno, fica alagado aquilo lá. A gente adorava botar umas cadeiras ali, um gol pequeno e jogar a bola lá. A gente quase se matava, parecia a final de Copa do Mundo, sempre um machucava, o outro não sei o quê. Era demais. Você imagina o Zé Roberto, isso aí, o que ele fazia com a gente, que era menor que ele. Boa. A Thelma da equipe equestre está perguntando o que você acha de subir novamente a categoria de Mirim para 12 anos, porque até hoje voltou a ser 11 anos, né? Eu, eu sou a favor de sempre puxar o esporte para cima, né, João? Então, assim, eu acho que você tem que sempre tentar ir e tal. Lá atrás, quando não tinha pré-mirim nem pré-júnior, sempre era tradicional de no primeiro ano você quebrar a cara. Você ia 20 centímetros para cima de um ano para o outro e sempre o primeiro, mas você sempre tinha 4 anos também na categoria, né? Então você tinha um para se ferrar e 3 para se enquadrar. Hoje já com o pré-mirim e com o pré-júnior, isso ajudou muito, acho que foi muito bom para o esporte, porque melhora o nível e tal. Mas o que eu acho é que eu acho suficiente mini-mirim até 11 anos, porque de fato qualquer criança que tem um pouco de habilidade, que monte razoavelmente bem, ela passa sim de 1 metro de altura, né? Então eu acho que não tem necessidade, mas as escolas têm que fazer um bom trabalho para a criança não chegar atrasado ali, né? Boa. Zé, conta quando você caiu do guincho. Isso aí quer me sacanear, né? Só pode ser o Ti. Ti é o único cara que não. É o cara que nunca montou num cavalo. Quer dizer, nunca não, mentira, que a gente já colocou ele para montar. É um cara que nunca praticou o esporte, que mais entende. Porque ele sempre é um amigo nosso de escola, que frequentou a Ípica a vida inteira com a gente, sempre gostou, acompanha até hoje, vai lá torcer pra gente e tal. E eu tenho uma passagem engraçada com o PP, a gente bem moleque, saindo de uma balada e tal, bati o carro, aquelas confusões, e aí eu tava em cima do carro no guincho e eu só fui descer do carro para sair do carro, mas o carro tava em cima do guincho, tomei um tombão no meio da rua lá. Mas faz tempo, faz tempo. Que bom. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos lá. O Caião está perguntando, conta para nós do nível do interrogatório quando o Papinha vinha da Europa. Então, meu pai sempre, a gente sempre teve muito essa, sempre viu com muita importância interagir com o pessoal da Europa, ir para lá. Então, meu pai sempre foi muito, eu sempre que posso vou, a gente vai muito lá. E meu pai ia muito lá, assistir Arren, assistir os concursos melhores. E eu, molequinho, naquela época não tinha ao vivo, não tinha nada. Você comprava a fita cassete, chegava tipo 4, 5 meses depois que chegava em casa do concurso, e era só do Grande Prêmio, mas passava ele inteiro, enfim, ou era o meio resumo do concurso todo. E ele chegava, eu pedia para ele trazer todas as ordens de entrada, que tinha anotado o resultado, e eu ficava perguntando, mas que cavalo é esse? Que cor que é o cavalo? Como é? Que sei que. Então eu sempre fui muito interessado, sempre falei, até meio chato de perguntar e tal. Então meu pai falou que ficava 1 mês respondendo pergunta, que quando ele voltava, porque aí até chegar a fita ele dava graças a Deus, falava, vai, assiste aí, não me pergunta mais nada. Genial. Zé, qual para você é a principal característica de um cavalo quando você vai procurar um cavalo para você? João, assim, do mesmo jeito que eu falei que eu acho que o esporte a gente tem que puxar para cima, a molecada tem que botar na categoria e tal, eu gosto de saltar grande prêmio. Então, tem uns cavaleiros que até ficam bravos comigo quando eu digo que uma prova que eu não gosto muito é mini grande prêmio, porque é longa, demorada, aqueles desempates a 1 milhão por hora. Enfim, quando eu tô lá, vou disputar, vou ser competitivo
como sempre, mas eu gosto mesmo de saltar grande prêmio. Então, sempre que eu busco um cavalo, eu penso na prova mais forte. Então, eu acho que se o cavalo não tem força, não tem scope, você não consegue fazer ele ir no grande prêmio. Então, o que eu mais busco é sentir que o cavalo tem força, tem scope, porque depois o resto, uma condução às vezes não tão boa, ou às vezes tem várias outras coisas que você consegue melhorar e ajustar. Mas quando o cavalo não tem a capacidade de saltar obstáculos daquela altura, não tem o que você fazer. Então, isso eu tento sempre ver, principalmente já desde quando eu vejo o cavalo em liberdade, eu monto um cavalo novo, eu gosto de ver sempre o cavalo nos obstáculos largos, para ver. Eu prefiro sempre um cavalo que cai longe do salto, tem a trajetória longa, que cai longe. Esse cavalo eu prefiro mais do que o cavalo que vai muito para cima e não vai longe. Boa. O Marquinhos está fazendo uma pergunta aqui muito boa. Vou até pedir para o Marquinhos, quando for fazer pergunta, Marquinhos, manda a interrogação, porque às vezes eu não vejo no texto, eu não acompanho tudo que vocês estão falando. Qual que é o principal ensinamento que o senhor Zé Luiz, o seu avô, deixou para você sobre o cavalo? Fala, Marquinhos, um grande abraço, porque Marquinhos também sei que sempre foi um grande fã do meu avô. É difícil dizer um ponto assim, mas eu acho que ele sabia cuidar de um cavalo como ninguém. O olho que ele tinha para cavalo é um dom que ele tinha realmente fora do comum, né? Um olho para cavalo, para saber enxergar com que cavaleiro aquele cavalo podia funcionar, enfim. Então, o olho, isso eu julgo que, claro, pela experiência dele, de muitos anos, mas eu acho que era um talento mesmo dele. Mas eu acho que o grande ensinamento que ele deu para todos nós, da família, e eu vejo que nós todos temos a mesma característica, que é como levar um cavalo, como cuidar de um cavalo, como preservar um cavalo para que ele dure mais tempo. Eu acho que isso aí é o principal, né? E nunca, uma coisa que eu digo sempre também para todo mundo, tem gente que acha que eu sou às vezes rústico demais com os cavalos, tal, mas cavalo é cavalo não é gente e cavalo não é pet. Então, assim, cavalo tem que ser bem cuidado, bem tratado, mas o que ele realmente precisa. E não tem muitas coisas aí que fazem com o cavalo, que é muita, na minha opinião, frescura demais e que não dão resultado, na minha opinião. Eu acho que tem que fazer o que tem que ser feito, bem feito. E ponto. Espetacular. Zé, a gente tem 2 minutos, eu vou fazer uma última pergunta. Tem que ser rápida a resposta, porque vai acabar. Então, já quero agradecer o seu tempo. De novo, ficam várias histórias para trás. E tem várias perguntas na lista ainda para eu fazer, várias perguntas que mandaram que não ficaram, mas já vão bater 2 horas. Qual que foi a sua maior alegria, um highlight da sua vida como treinador? Qual que é a maior alegria de um treinador? João, a maior alegria é quando você atinge o objetivo, né? Seja ele qual for. Então, quando você tem uma meta, um objetivo e atinge, esse é o maior satisfação, né? E a gente também, como competidor, a gente tem várias grandes satisfações e momentos bons como treinador, mas sempre o que vai marcar são as vitórias. Então, para mim, assim, que me vem rápido na cabeça são os 2 campeonatos sul-americanos seguidos que a Júlia ganhou, de júnior, e no ano que o Brasil ganhou a Copa das Nações de Júnior nos Estados Unidos, que eu tinha a Júlia e o Nando Penteado, os 2 treinando comigo na mesma equipe, e ganhamos lá em Wellington a Copa das Nações. Espetacular, Zé. Muito obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer você, quero agradecer a Lucky You, a Malu pelo canal do Hipismo e pelo Mundo Hípico, agradecer a todo mundo que participou.
E eu tenho certeza que semana que vem a gente tem outra live. E essa semana, se tiver alguma, eu aviso vocês. Valeu, João. Obrigado. Parabéns de novo aí pela iniciativa. Um abraço a todos aí. Obrigado pela